Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, sempre na luta, com mais um programa Tema em Pauta. Hoje vamos receber o professor Silvio Borges, professor de língua portuguesa em escola estadual no Paraná. Ele tem mais de 20 anos na educação básica e participou da direção do Sindicato dos Professores, lá do Paraná também. Bem-vindo, professor. Muito obrigada por participar aqui do nosso Tema em Pauta com o assunto Educação Cívico-Militar e o novo ensino médio, dois assuntos bastante polêmicos que estão nas mídias, né, e na boca do povo, principalmente porque há uma preocupação bastante grande, principalmente nas duas questões, na realidade, mas vamos começar pela cívico-militar, que o fato da instalação de um programa cívico-militar em escola poderia prejudicar talvez não seja a palavra, mas que não seria adequado para uma educação de um livre conhecimento, de um livre pensar como a educação deve ser, né? Olá, Cecília, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse debate e principalmente com um tema tão relevante para a nossa sociedade, né, para a educação pública, mas para toda a sociedade, que é a questão da militarização das escolas e também do novo ensino médio, que tem sido discutido. Na verdade, o novo ensino médio vem sendo discutido há mais de 10 anos, né? E agora podemos dizer que passou por duas reformas, né? Primeiro, a de 2017, no governo do Temer, né, por governo golpista, então por uma medida provisória, e agora no governo Lula, que tentou se melhorar, mas infelizmente ainda ficou muito aquém do que a gente defende enquanto educação pública de qualidade. Pois eu estava vendo uma notícia, quer dizer, o programa de escolas cívico-militares deveria estar voltado principalmente para as escolas que têm um IDEB baixo, ou seja, notas baixas dos alunos diante do cenário nacional. Eu li uma matéria há muito pouco tempo de que no estado de São Paulo, por exemplo, isso não estaria acontecendo, muito pelo contrário, quer dizer, como se o governo de São Paulo estivesse escolhendo as escolas que tivessem um IDEB maior, para poder um pouco dizer que as notas dessas escolas estariam, né, que o modelo estaria servindo, enfim. A matéria que eu li tinha um pouco dessa crítica. Isso acontece ou não é bem assim? Não, acontece sim, Cecília. Eu acho que é importante dizer que o atual secretário de Estado da Educação de São Paulo, ele, embora não seja paranaense, mas ele foi secretário primeiramente aqui no Paraná de 2019 a 2022, no governo do Ratinho Júnior, que ainda é governador. Então, a mesma política que está sendo implementada em São Paulo, a mesma política educacional, entre elas as escolas cívico-militares, foi implantada aqui no Paraná. Na verdade, eles usam essa questão de as escolas cívico-militares, o programa cívico-militar nas escolas com baixa IDEB, para convencer a população, a sociedade, de que esse é um programa para melhorar a educação. Mas não passa de uma falácia, certo? Nós temos, hoje no Paraná, nós temos 312 escolas cívico-militares, de uma rede de 2.000 escolas. O Paraná é o estado com o maior número de escolas cívico-militares?
Olha, se eu não me engano porque nós temos a implantação das escolas, da militarização das escolas desde 2019. Agora eu não vou poder dizer com muita certeza, mas eu acredito que seja, porque com a política do Ratinho Júnior foi aonde mais se avançou. Até porque o programa de escolas cívico-militares do Bolsonaro ele foi extinto no governo Lula, certo? Só que o que o Ratinho fez aqui no Paraná? Aqui nós tínhamos algumas escolas que era do programa do governo federal, que era um convênio com as Forças Armadas. O Ratinho, então, quando o Lula, o MEC do governo Lula extinguiu as cívico-militares, o Ratinho abraçou. Então, ele transformou as escolas do programa Bolsonaro, que eram cívico-militares aqui no Paraná, e trouxe também para o Estado. Então, se hoje o Paraná não ele com certeza está entre o Estado que mais tem escolas cívico-militares. E isso que você perguntou, é só você fazer um breve estudo sobre o IDEB dessas escolas antes delas se tornarem cívico, que você vê que a escolha não, embora eles falem isso, mas na prática não é. Nós temos escolas, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, onde eu moro, nós temos uma escola em um bairro considerado de classe média, que é uma escola que sempre teve bons índices, que foi uma das primeiras a serem militarizadas em 2021, certo? E aí nós temos outras também com baixo IDEB. Então, não segue esse padrão, né? A gente percebe aqui no Paraná que as escolas elas foram escolhidas muito politicamente, certo? Onde tinha uma base de um determinado deputado, de um determinado vereador, né? Ou que era uma escola que o chefe de núcleo que é o chefe de núcleo de educação, às vezes veio daquela escola, então levou o programa para aquelas comunidades. Então, essa história de que para melhorar o IDEB não é verdade, certo? Inclusive, tem um estudo do nosso sindicato que mostra que no último IDEB, inclusive, as escolas cívico-militares não estão entre as primeiras no IDEB. As escolas que estão entre as primeiras no IDEB são escolas regulares, que não são cívico-militares. Tem uma questão também que uma justificativa para a implantação das escolas cívico-militares, quer dizer, na realidade duas. Uma que teria essas escolas, o modelo dessas escolas diminuiria a evasão escolar. E a segunda, que diminuiria a violência, porque esses meninos, essas crianças, né, e adolescentes estariam sob uma tutela de ensino que poderia, enfim, eu diria autoritário, porque a sensação é um pouco essa, sim, né? Mas diminuiria a violência e a evasão escolar. Como é que você avalia essas duas situações com a sua experiência de tantos anos no magistério? Então, o que eu vi aqui no Paraná é que, como eu falei, não foi pela questão do IDEB e não foi pela questão da violência, porque teve escolas que não têm casos de violência que foram militarizadas, assim como teve outras em alguns bairros considerados mais violentos que foram, né? Entretanto, a questão da evasão, por exemplo, é outra falácia, outra farsa. Se nós formos ver, no Paraná, as escolas que foram militarizadas aumentou a evasão. Primeiro porque uma das condições para militarizar a escola aqui no Paraná foi acabar com o ensino noturno, certo? Em 2000 e até 2021, quando houve o primeiro processo de militarização, aqui em Foz do Iguaçu, das 30
escolas que nós tínhamos, mais de 20 escolas, seguramente mais de 20 escolas tinham ensino noturno aqui em Foz. Com o processo de militarização, foram fechados o noturno de mais ou menos umas 15 escolas. Hoje, se nós tivermos 5 escolas com ensino noturno em Foz do Iguaçu, é muito, certo? Porque as escolas integrais não têm noturno, as escolas militarizadas não têm noturno e as escolas que foram privatizadas recentemente também não têm noturno. Então, esses alunos eles foram expulsos da escola. E o outro motivo da evasão, e eu posso falar pela minha experiência, porque eu trabalho num bairro que tem 3 escolas. 2 delas são militarizadas, são cívico-militares. E aqui eu trabalho, felizmente, não é. Que inclusive é a maior escola do bairro. O que tem acontecido? Os alunos que não se adaptam às escolas cívico-militares, ou por conta de todo o autoritarismo, porque precisa ter o corte de cabelo padronizado, precisa usar o uniforme da forma que é determinada, precisa estar às 7 horas da manhã para fazer formação e bater continência para os militares, né? E cantar o hino nacional. Então, os alunos que não se adaptam à rotina da escola militar, eles vêm para as escolas que não são militares. Então, eu posso assegurar que a evasão nessas escolas, pelo menos aqui no Paraná, o que nós verificamos é que aumentou. Agora, dentro da questão mais sensível, que é a questão da educação propriamente dita, né? Porque como é que a gente pode... Porque o professor, hoje em dia, tem que passar, ele estuda para ser professor, né? O professor não chega na sala de aula porque ele cumpriu o exército, porque ele, enfim, ele tem toda uma formação que é exigida pelo MEC para ser professor. Aliás, o governo agora está dando, o governo federal está dando, inclusive, algumas vantagens para aqueles profissionais que vão fazer licenciatura, né, para poder trabalhar nas escolas públicas, municipais, estaduais, federais que sejam, né? Então, como é que você avalia, do ponto de vista do currículo, as escolas cívico-militares, comparando, obviamente, com as escolas regulares? Eu acho que, falando, né, o currículo, ele pode ser entendido tanto pela questão mais do conteúdo, do que se é ensinado, ou numa concepção mais ampla, né? O currículo é tudo aquilo que se ensina dentro da escola, desde a hora que você chega até a hora que você sai. Então, a militarização das escolas, com toda certeza, nós estamos tendo uma educação autoritária dentro das escolas, né? Os alunos têm que chegar 7 horas da manhã, tem que fazer formação, fazer fila, né? Tem que cantar o hino nacional, bate continência para os militares, tem aquelas disciplinas do tempo da ditadura militar, cidadania e civismo, né? Que faz parte do currículo. E os militares, que inclusive são policiais militares da reserva, eles recebem, inclusive, vamos dizer assim, não é bem um salário, mas eles recebem uma gratificação, bolsa, vamos dizer assim, uma gratificação, perfeito, do Estado para trabalhar como monitores nessas escolas. Então, eles são os responsáveis pela disciplina, né? Então, corte de cabelo, os meninos padronizado, cabelo amarrado das meninas, não pode usar maquiagem, não pode usar esmalte, enfim, é uma padronização total, né? Uma discriminação à diversidade que tem na escola, porque é importante dizer que a escola pública ela é diversa e uma das riquezas que você tem na escola é a diversidade, né? Inclusive,
A escola inclusive, deve ser o ambiente em que nós, enquanto sociedade, aprendemos a viver com a diversidade, a conviver com a diversidade. E isso não tem na escola cívico-militar, porque lá é tudo padronizado. É como se fosse um quartel. Então, assim, nós temos várias denúncias, é só pesquisar aí na internet, várias denúncias de agressão física de policiais, físicas e verbais de policiais contra alunos. Um caso numa escola aqui do Paraná, dos alunos que estavam usando simulacro, os policiais fizeram simulacros de madeira para que eles fizessem treinamento como se fossem policiais. Gente, eles são alunos da educação básica, eles não estão lá para fazer treinamento militar de exército, muito menos com simulação de arma, né? E nós tivemos isso. Nós tivemos um caso de uma escola aqui que os alunos ficaram expostos. Foz do Iguaçu é uma das cidades mais quentes do Paraná. Nós tivemos casos de pais que fizeram denúncia porque os alunos ficaram de castigo por mais de 1 hora em pé no sol em uma escola cívico-militar, certo? Então, assim, o que eu acho que é muito importante fazer o link com o que aconteceu hoje, né? Que é com o fato do Bolsonaro e os seus comparsas terem se tornado réu no STF por tentativa de golpe, porque a escola cívico-militar ela tem muito a ver com o que nós não resolvemos com o final da ditadura militar. Como os crimes da ditadura militar eles não foram julgados e os torturadores e assassinos, os militares torturadores e assassinos não foram julgados e punidos, né? Hoje nós temos com herança a escola cívico-militar, né? Porque no Brasil criou-se uma cultura e agora ainda mais incentivada pela extrema-direita, de que aquilo que vem do militarismo é bom. Então, a educação numa escola militar ela é melhor do que numa outra escola. Então, isso também tem a ver com o fato de nós não termos acertado as nossas contas com o passado, no caso da ditadura militar. Por isso que, e a escola cívico-militar, ela ganha força exatamente no governo do Bolsonaro, né, que é um defensor da ditadura, da tortura, enfim, da eliminação dos adversários, né? Tanto é que não aceitaram a eleição e tentaram dar o golpe. A gente está falando no dia que o STF julgou a materialidade da tentativa de golpe e transformou Bolsonaro e mais 7 pessoas em réus para um julgamento próximo. É só para poder que a gente vai, né, falando, conversando e tal. E agora, eu só vou fazer uma última pergunta sobre a questão do cívico-militar. Houve várias denúncias sobre abusos nessas escolas, inclusive com militares cantando musiquinhas um pouco... fazendo as crianças cantarem musiquinhas meio estranhas, né, ligadas inclusive à questão da violência, inclusive a violência de gênero, a violência racial, vários tipos de violência. Um pouco naquela ideia absurda, né, de que bandido bom é bandido morto, né, e aí fica uma coisa meio complicada, porque a justiça serve para quê, então, né? Então, assim, eu queria saber como é que você vê, inclusive, essas denúncias e o que poderia ser feito para coibir realmente isso, se é feito alguma coisa para coibir esse tipo de ação. É muito difícil, né? Porque você sabe que dentro de um regime extremamente autoritário, né, as pessoas têm, inclusive, medo de fazer a denúncia. Tanto o estudante, quanto os professores, quanto os servidores que trabalham nessas escolas, né? Então, muitas vezes,
não denunciam exatamente pelo medo, né? E a gente sabe que aqui no Paraná, a gente vive aí uma situação que o governo Ratinho Júnior foi eleito com 70% dos votos no primeiro turno. Nós temos um problema muito sério com o judiciário aqui, que dificilmente acata qualquer ação contra o governo. A gente sofre na pele como sindicato, né? Tanto é que você tem dezenas de pareceres contrários do Ministério Público contra essas escolas cívico-militares e nunca aqui no Paraná foi feito nada. Agora tem uma ação que está sendo julgada no STF de inconstitucionalidade das escolas cívico-militares, né? Mas ela está ainda em andamento. No caso das escolas aqui no Paraná que houveram denúncias, os militares envolvidos foram afastados, né? Mas vieram outros no lugar dele, ou seja, o programa continua. Eu acho que a gente preciso continuar denunciando, né? Eu acho que quem está nessas escolas, a gente precisa incentivar a denúncia, e não só incentivar, como também os sindicatos, os movimentos sociais, dar todo o amparo necessário para que as pessoas façam a denúncia, né? E continuar lutando para que esse programa seja banido do Brasil, né? Porque é um dos lemas que a gente usa. Educação não é quartel, educação não é caso de polícia, né? Nós não precisamos de policiais que não têm formação pedagógica nenhuma para estar dentro das escolas. Nós costumamos dizer, os nossos professores são muito bem formados para atuar dentro das escolas, né? E ao invés, por exemplo, do governo do estado estar gastando aí com centenas de militares dentro das escolas, pagando uma gratificação lá de cerca de R$ 5.500 para cada um, ele poderia estar melhorando as condições de trabalho dos professores, valorizando ainda mais os professores, melhorando a estrutura das escolas, que com certeza reverteria numa educação pública de muito mais qualidade, ao invés de ficar gastando dinheiro público, né, para transformar as escolas num quartel, né, que é o que está acontecendo. Passamos para o nosso outro tema, que é tão polêmico quanto, que é o novo ensino médio, que está para ser colocado agora, esse ano, né? Porque foi uma lei do ano passado, e para ser colocado nas escolas, que aí estaria dividido entre matérias, vamos dizer, obrigatórias, quer dizer, diminui o número de horas, né, para algumas matérias. Algumas são obrigatórias, como língua portuguesa, matemática e tal, mas algumas passam a não ter tanta importância, como filosofia, sociologia, essas matérias do pensamento, né, vamos dizer assim, né? E cria, em paralelo, umas matérias. O que você vai fazer no final de semana? Coisa desse tipo. Eu nem sei dizer os nomes das matérias, porque é uma coisa, tem umas coisas tão meio, assim, quando eu li a primeira vez, eu achei meio bizarro, né? Porque tinha uma em São Paulo que eu acho que era brigadeiro caseiro. Brigadeiro caseiro. Então vamos fazer brigadeiro para ser empreendedor de chocolate na rua. Eu não sei exatamente qual é o objetivo disso, mas de qualquer maneira pode existir outras matérias e outras disciplinas que, enfim, pode ser até interessante, mas tirar aula de disciplinas do pensamento crítico, como filosofia e sociologia, por exemplo, eu acho meio estranho. Eu já dei a minha opinião, agora deixo você, que é o especialista na área. Então, a questão da reforma do ensino médio, né, ela vem sendo discutida desde o governo da Dilma, antes de 2014, por exemplo, porque sentia-se a necessidade de fazer uma mudança no ensino médio, né?
para torná-lo mais atrativo, porque a evasão no ensino médio ela é muito grande, né? Mais do que no fundamental. Agora, isso tem várias causas, né? As principais delas são socioeconômicas, né? Muitos abandonam o ensino médio porque precisam trabalhar para ajudar as suas famílias, né? Então, não é somente você mudando o ensino médio que você vai resolver o problema, né? Tem questões que são estruturais, né? Precisa de políticas sociais para a juventude, né? Agora veio o Pé de Meia, né? Que eu acho que é um programa bastante interessante, porque dá uma ajuda financeira para que o estudante continue no ensino médio, né? Mas junto com isso tem que vir outras reformas estruturais, né? Aí, no governo Golpe, com o golpe, né, a burguesia nacional e internacional, eles avançaram sobre a educação, que era isso mesmo que eles queriam, né? Eles queriam avançar mais rapidamente sobre a educação e fizeram a reforma, na época o ministro era Mendonça Filho, por medida provisória, sem debate nenhum, né? E aí foi esse caos, né? Você reduziu drasticamente as disciplinas do núcleo comum, que na minha opinião são essas disciplinas, poderia chamar de núcleo duro, que são disciplinas científicas, né? Que valorizam o conhecimento científico, que tem como objetivo exatamente, não vou dizer democratizar, mas tem como objetivo levar a classe popular a ter acesso ao conhecimento científico, artístico e filosófico que foi produzido historicamente pela sociedade, né? A gente sabe que na sociedade capitalista esse conhecimento também está nas mãos da classe dominante, né? Então, por isso a importância da classe trabalhadora ter acesso a esses conhecimentos e por isso, né, inclusive, ideologicamente falando, né, a grande burguesia, o empresariado, controlar o que está sendo ensinado nas escolas, né? Porque a reforma do ensino médio foi isso. Você tirou disciplinas que são importantes do ponto de vista do conhecimento, né? E você colocou outras disciplinas que, em sua maioria, eu costumo dizer que são disciplinas ideológicas, né? Até eu escrevi um artigo há alguns dias atrás, que foi publicado na revista Diálogo e Educação da PUC Paraná, que diz que o título é assim: a reforma do ensino médio e a doutrinação ultraliberal nas escolas públicas do Paraná. Porque se você for ver, todas essas disciplinas que foram colocadas, projeto de vida, empreendedorismo, oratória, educação financeira, todas essas disciplinas que ocuparam espaços das disciplinas científicas, artísticas e filosóficas, elas têm uma carga ideológica muito grande, né? E é interessante porque, assim, nós, de 2014 para cá, até um pouco antes, lembra do movimento Escola Sem Partido, que atacava os professores, as escolas públicas, verdade, dizendo que nós éramos doutrinadores, comunistas, esquerdistas, né? Nos acusando de ser doutrinadores, de praticar uma educação ideológica. Claro, bom, toda a educação é ideológica, né? Porque não existe neutralidade na sociedade de classe. Entretanto, combateu-se a educação crítica, né, que nós defendemos, e instalou com essas disciplinas do novo ensino médio uma doutrinação ultraliberal, que é ensinar para o aluno que, se ele não conseguir um emprego com os direitos garantidos, né, com carteira assinada, que ele pode ser um empreendedor, ser um trabalhador informal, trabalhar no Uber, né? Trouxe lá conteúdos, por exemplo, de inteligência emocional, na disciplina de projeto de vida, para dizer assim para o aluno que ele tem que ter inteligência emocional para trabalhar sob pressão, certo? Que ter inteligência emocional é importante para ele trabalhar sob pressão e aumentar a produtividade. Tem aulas aqui de projeto de vida no estado do Paraná que vinha slides dizendo isso,
sabe? Que o aluno tinha que ter esse conhecimento de inteligência emocional porque ele precisava aprender a trabalhar sob pressão, né? Que as tecnologias contribuíram tanto para o trabalhador quanto para o empresário, sendo que, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Vamos pegar a questão da uberização, né? Que veio com a tecnologia. Ela tirou direito dos trabalhadores, obriga a trabalhar muito mais, sem nenhum direito, e quem fica com a maior parte do lucro são os donos dos aplicativos, né? Então, essas disciplinas, no geral, elas têm formado a nossa juventude, não é nem só para ser mão de obra, porque eles sabem que no desenvolvimento atual do capitalismo, você não tem emprego formal para todo mundo. Então, são disciplinas que vieram para formar mão de obra, para trabalhar, por isso que aumentou os cursos técnicos, mas também para formar o que nós chamamos de empreendedor de si mesmo. Olha, se você for demitido, se você não achar emprego, você pode vender brigadeiro, você pode trabalhar como Uber, certo? Então, é isso que essas disciplinas têm ensinado hoje no novo ensino médio. Nesse sentido, Silvio, vários ex-ministros da educação, inclusive, fizeram várias críticas dizendo que o novo ensino médio, com esse tipo de grade disciplinar, iria criar mais defasagem de escolas que não aderirem a esse tipo de modelo, né? Quer dizer, assim, de escolas particulares, etc. Quer dizer, que o gap entre, né, alunos mais pobres e alunos outros e tal poderia ser maior, exatamente por causa disso que você está falando. Quer dizer, você vai aprender a fazer vai aprender a fazer brigadeiro e o outro vai aprender a ser dono da fábrica de chocolate, entendeu? Seria exatamente isso? É isso que você quer dizer? É isso mesmo, porque o que acontece? As escolas privadas, né, elas, embora elas também entram na reforma do ensino médio, elas também têm que colocar algumas disciplinas, e empreendedorismo é uma disciplina que já existe há muito tempo nas escolas privadas. Só que, como as escolas privadas elas trabalham com um público que tem maior condição financeira, por isso estão lá, né? Elas colocam essas disciplinas em contraturno, elas não reduzem o número de disciplina de português, de matemática, de história. Elas colocam, então, por exemplo, no estado tem 2 aulas de projeto de vida. Lá na escola privada você vai ver tem uma, e muitas vezes é no contraturno, certo? Então, elas conseguem de alguma forma se adaptar sem prejudicar os conteúdos que são importantes, porque elas sabem que esses conteúdos são importantes, porque elas sabem que os vestibulares vão continuar cobrando esse tipo de conteúdo, porque elas sabem que o Enem está cobrando isso, porque elas sabem que para formar um bom profissional em qualquer área é preciso ter uma educação básica de qualidade, né? Uma das críticas que é feita também, porque assim, essa profissionalização precoce que acontece com o novo ensino médio, então, por exemplo, o aluno sai do 9º ano e já tem que escolher um curso técnico, isso é uma ruptura com a educação básica, né? Porque o ensino fundamental e o ensino médio, ele precisa ensinar aqueles conteúdos que são básicos para a formação do indivíduo, né? E aí depois ele vai se profissionalizar, vai procurar a sua área. Então, o que nós temos com a reforma do ensino médio também é uma ruptura da educação básica. Isso vai criar um hiato bastante grande, eu acho que na educação e no futuro dos profissionais daqui para frente, né? Porque, como você fala, quer dizer, a tecnologia a informatização do trabalho, né, é uma realidade. A sensação que me dá
vou falar aqui, você me corrija, por favor. A sensação que me dá é que, assim, vamos preparar aquele que vai poder trabalhar com a informatização e, né, com a tecnologia de ponta, e o resto que seja empreendedor de si mesmo e vai fazer brigadeiro, porque a gente tem que ter festa de aniversário, sempre existe, entendeu? É uma coisa um pouco assim, sabe? É uma precarização do profissional que me assusta um pouco. Eu posso estar errado no que eu estou falando, né? Não, é exatamente isso. E uma coisa que, assim, desde lá exatamente da década de 70, da ditadura militar, que com o que o Saviano denominou de tecnicismo, né? É mais ou menos isso. A gente está voltando no tempo, né? Nós estamos retrocedendo, porque lá no período da ditadura militar, com o tecnicismo, nós já tínhamos o que chamamos de escola dual, né? Uma escola que era só para preparar a mão de obra, né? Porque naquela época a industrialização, o desenvolvimentismo no Brasil, a indústria estava se desenvolvendo, você precisava de mão de obra, e uma outra escola para as elites, que daí sim era uma formação mais ampla, humana e tal. Nós, de certa forma, com o fim da ditadura militar, os debates educacionais da década de 80, a Constituição Federal e a LDB, nós tínhamos superado isso, né? Claro, não chegamos ao ideal, né? Entretanto, a gente tinha uma Constituição e uma LDB que minimamente garantia uma educação básica para todos, né? Uma escola unitária, vamos dizer assim, né? E que agora, com a reforma do ensino médio, isso foi por água abaixo tudo de novo e nós voltamos à estaca zero, ou seja, nós temos uma escola que é dual, uma escola que vai formar a classe trabalhadora, seja ela mão de obra barata ou empreendedor, e uma outra que vai formar a elite. Eu acho que falta um pouco mais de debate, né? Faltou um pouco mais de debate dessa questão do ensino médio, da escola do novo ensino médio, assim como faltou muito debate sobre as escolas cívico-militares. Como é que a gente aqui está tentando colaborar um pouco com o debate, né? Colocar algumas questões que não estão respondidas ainda, né? Nem pelo Ministério da Educação, como nos ministérios estaduais, nas secretarias estaduais de educação, municipais também, mas vamos voltar a discutir isso, porque é o futuro de um país inteiro, né? Um país jovem, não é isso? Sim. Eu acho que uma coisa que é importante dizer que tanto a questão do militarismo, da militarização das escolas, a questão do IDEB e a questão do novo ensino médio, ele faz parte de um projeto da burguesia nacional e internacional para a educação brasileira. Então, por exemplo, de 2014 para cá, nós tivemos a entrada de capital, vamos dizer assim, não do capital, mas a entrada de empresários na educação pública muito grande, né? Porque, como lá em 2014 houve a aprovação dos 10% do PIB para a educação, muitos empresários ligados à educação, eles viram ali que esse dinheiro não podia ficar só na mão do poder público, ou seja, não poderia ser só para a educação pública. Então, entrou aí os empresários com a plataformização, né? Hoje, aqui no Paraná, por exemplo, nós sofremos muito com a questão da plataformização, então é muito dinheiro público indo para plataformizar as escolas e controlar o trabalho do professor, porque junto com a plataformização vem o controle do trabalho do professor, né? Junto com a reforma do ensino médio, vieram as parcerias público-privadas, né? Hoje, por exemplo, no Paraná, nós temos escolas que têm aulas em convênio com a Unicesumar, ou seja, o Estado do Paraná paga uma faculdade privada para dar aula de algumas áreas técnicas. Tem convênios com o Senai, por exemplo, que é do Sistema S. Então o que aconteceu, né?
é o que nós chamamos de empresariamento da educação pública. Hoje, a iniciativa privada tem comandado a educação pública, tanto do ponto de vista financeiro, eles estão ganhando muito dinheiro com isso, vendendo produtos, quanto do ponto de vista ideológico, né? Porque a questão da plataformização hoje, por exemplo, quem vende, quem produz e vende as plataformas, controla o trabalho do professor, controla o que o professor está fazendo na sala de aula, né? Quem defendeu a reforma do ensino médio, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi um grupo de empresários, hoje está controlando o currículo, ou seja, está controlando o que se ensina nas escolas. Então, é um projeto aí que passa pela extrema-direita, junta isso com a questão da militarização, é um projeto de inserção do Brasil de forma subalterna na economia mundial. Um exemplo disso, por exemplo, na reforma do ensino médio, o espanhol, que era língua obrigatória no ensino médio, né, foi implantado no governo Lula, uma lei que foi aprovada no governo Lula em 2005, tornou o espanhol a língua obrigatória no ensino médio. O que a reforma fez? Retirou o espanhol. Hoje, só o inglês é língua obrigatória. Os alunos só têm aula de inglês, né? Por que tirar o espanhol num país da América Latina? De um país da América Latina, de um país que é rodeado por outros países que falam espanhol, de um país que faz parte do Mercosul, né? Se não é um projeto ideológico que nós temos, né? Então, infelizmente é isso. A gente precisa se organizar, né? Nos movimentos sociais, nos sindicatos e lutar contra isso que vários estudiosos têm denominado como empreendedorismo educacional, enfim, esse domínio que os empresários estão tendo sobre a educação. Bom, professor Silvio, eu te agradeço muitíssimo. Espero que a gente possa vir a conversar novamente num novo tema em pauta. Continuando com a questão da educação, a gente pode especificar mais cada uma dessas questões aqui. Eu te agradeço muitíssimo. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom a gente poder discutir, falar sobre educação e principalmente divulgar, né, para as pessoas que muitas vezes não são da área, né, para compreender um pouco como que está sendo de fato a educação nas escolas, né, porque muitas vezes os governos, seja estadual, federal, municipal, passam muita propaganda, né? Por exemplo, o Paraná tem feito muita propaganda que é a melhor educação do Brasil, né? Mas nós que estamos aqui sabemos que não. O IDEB do Paraná é uma farsa, né? Pergunta para qualquer professor do Paraná se os alunos estão aprendendo mais, todos vão dizer que não é, né? Como que se atinge essas notas no IDEB? É com muita pressão sobre os professores, é com transferência de aluno para não aparecer depois nos índices, né? Então, são muitas coisas que precisam ser esclarecidas. Valeu, obrigada. Até mais. Obrigado a você.